participação, aberto, um programa extraordinário. Então, obrigado pela manutenção do programa, uma iniciativa tua também, e obrigado por permitir isso, né, oportunizar isso, tanto para o povo santelinense quanto para nós, enquanto gestor público. Certo, então, lembrando a todos os ouvintes, gente, todas as perguntas feitas aqui no nosso quadro são respondidas pelo prefeito municipal de Santa Helena. Prefeito, reassumindo então a prefeitura nessa última quinta-feira, como está a sua relação com o vice-prefeito? Acredita que o Margo desenvolveu um bom trabalho nesse período? Se nós tivéssemos alguma sombra de dúvida do Margo, que a gente não pudesse confiar, ou que fosse fazer alguma coisa anormal, né, nós nem teríamos saído, né, André? Muito embora a nossa saída estava prevista para mais para frente, né, para oportunizar isso para o Margo, até pela relação que a gente tem, uma relação bem tranquila, bem harmônica, existe uma relação de confiança, ele tem dito constantemente que confia em mim, e a recíproca é verdadeira, confiamos nele, ele fez o que pôde fazer com a equipe que tinha, pegou a administração em alguns dias com quadro reduzido, num período de férias coletivas, aumenta o trabalho, aumenta o compromisso, aumenta a responsabilidade, e fez a parte dele, né? Estávamos também acompanhando, circulando, andando, conversando com o secretário, conversando com os servidores, conversando com a população, orientando alguns serviços, mas longe do gabinete, longe assim da estrutura, para que o Margo pudesse viver isso nesse momento, mas também não podíamos deixar também isso sem amparo nenhum. Então, assim que retornamos, fizemos a nossa parte, e ele mais do que fez a parte dele, é parceiro, é companheiro, e estamos juntos nessa história. Em 2015, então, será um ano de muito trabalho, como foi 2014? Já começou, Andréia. Na verdade, nós temos algumas atividades que foram começadas ainda em 2014. Temos muitos serviços, muitas obras que estão em execução, algumas sendo homologadas, contratadas, como é o caso lá de Moreninha, aquele calçamento histórico, antigo, de reivindicação, palco aí de muitas discussões que liga Moreninha até a cabeceira, muito embora não vai até lá na cabeceira inicialmente, mas vai passar todos os moradores lá com problema sério, com a estrada não foi cascalhada, justamente porque esperava-se pavimentação. Era para ter sido contratado o serviço ainda no ano passado, mas um problema administrativo lá, o grau de recurso, uma empresa alegou que outra não tinha documento e acabou atrasando um pouco a homologação do processo. Mas homologamos isso na quinta-feira ainda. Na semana que vem o serviço contratado, com ordem de serviço sendo dada para começar aquele calçamento lá. Os elevados também, havia uma dúvida com relação ao valor. A empresa que ganhou a licitação, a Trena, São Miguel do Iguaçu, se não me falha a memória, uma empresa renomada, com um bom know-how de serviço, tínhamos dúvida com relação ao valor, mas ele está dentro do valor de mercado, homologamos o processo também, e nos próximos dias, então, ordem de serviço para começar a construir. Deve ser inaugurada a quadra coberta, a princípio tinha-se como segunda-feira, a data em subsede, mas eu acho que não tenha ficado para segunda-feira, talvez terça-feira, em subsede. São Roque também está numa fase bem adiantada de construção. O ginásio esportes de São Clemente contratado, o serviço deve começar, só aguarda a contratação de um laudo da estrutura física lá que possibilita. A gente sabe que está tudo bem, mas queremos um engenheiro renomado que ateste de fato lá a estruturação para continuar aquela obra lá que foi contratada por um preço superior a R$1 milhão. A trilagem aqui de Santa Helena ganhou o processo. Então, muito serviço, ritmo acelerado. Lembrando que tanto o bairro Progresso como a Rua Pará estão um canteiro de obras, né? E no bairro Progresso, na Pará, começa Minas Gerais. Na terça-feira fizemos um contato direto com a empresa. Na terça-feira deve estar aí para fazer o BAC também, tão falado já, demorado. Claro que já é para ter vindo já 2 semanas, um pouco da chuva acabou retardando, mas na terça-feira, se não tiver nenhuma intempérie, faz ir para fazer o BAC, o Santa Cecília, e também começar na Minas Gerais. Na Rua Pará, Andréia, algumas pessoas andaram conversando comigo e está tendo um desnível lá com relação àquilo que é a calçada e o loteamento, o lote das pessoas. O nosso engenheiro, na segunda-feira, estará lá, ou na terça-feira, com a empresa para analisar aquela situação, para deixar todo mundo bem, né? Então, fazer um processo sem trauma, né? Fazer com que fique bom para todo mundo, mas com uma cidade ordenada, Nós precisamos fazer com que
tudo seja de tal forma que fique bom para todos. Não dá para ficar desnivelando a calçada, né? Então vamos procurar ajustar isso para que fique bom também pro usuário e também pro proprietário do lote. Prefeito, quantos milhões serão investidos, tanto no bairro Progresso como pro alargamento dessas ruas? A Minas Gerais e a Pará. 1.533, se não me falha a memória, ali na Pará, são 316, 320, por mais 300 mil reais na Minas Gerais, 1.150.000, em torno disso, as galerias de águas do Progresso. Início também tem uns 125 mil reais que foram edificados lá em Santa Helena, na Vila Celeste, né? Então vai 1.800.000, são 2.800.000, são 3 milhões ali, mais 260 lá no Santa Cecília, vai para 3 milhões, mais 200 e alguma coisa, 3 milhões e 300 mil, né? Só nessas obras são 3 milhões e 300 mil reais, André. Bastante investimentos. Esse investimento tem parte de recursos do governo federal? No Santa Cecília, nós temos uma emenda parlamentar do deputado Sérgio Oliveira, de Foz do Iguaçu, do PSC, o Cosme, quem fez essa articulação, 250 mil nessa parceria aí do Santa Cecília. Essas outras obras e serviços são de ordem própria do município de Santa Helena, do dinheiro do povo de Santa Helena. Prefeito, em seu pronunciamento você disse que este ano seria um ano de várias mudanças. Quais são essas mudanças que nós teremos? André, foi na minha garganta, você falou, eu vou te perguntar e você vai responder. Bom, gente, todo mundo sabe o ritmo que a gente procura implementar, a forma de trabalhar, o jeito de fazer, de uma forma sempre ordeira, pacífica, tranquila, mas também com responsabilidade, né? Então nós temos algumas alterações no quadro para fazer, algumas de ordem administrativa, para que dê mais celeridade em alguns ambientes, e outros também de ordem política, de sustentabilidade política, para implementação de medidas administrativas. Algumas já aconteceram. Na sexta-feira ainda foi anunciado, eu não estava, tinha ido para Cascavel no Show Rural, tinha uma atividade lá com a Itaipu às 11 horas, numa parceria lá com o Biolabore, que está em Santa Helena, uma pactuação lá de mais de 4 milhões de reais, recursos da Itaipu, também com o CAPA, né, que é o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. O Marco Dumck vai para o esporte, já tem um histórico, já tem uma história, tem formação na área, a partir de segunda-feira estará lá agora a Secretaria de Esportes, né? Compondo, ajustando equipe, as atividades já planejadas, algumas sofrerão algumas alterações, mas pelo ritmo que deve ser implementado, e ampliado muito essa relação de atividade, com uma atividade muito forte, tanto esportiva quanto recreativa e de lazer, né? Que precisa. Falando nisso, nós temos esse final de semana o verão aqui em Santa Helena, né? Hoje de tarde, amanhã cedo e amanhã à tarde. Nós temos mais algumas alterações também no quadro que estão sendo conversadas. Já posso anunciar isso em primeira mão, Andréia, uma outra pessoa apenas sabe, porque foi conversado ontem, mas deve estar pacificado isso. O vereador, presidente do Legislativo, conversou com o Sadi Turra. É bem possível, bem provável que o Sadi componha os quadros do Legislativo, mas essa é uma decisão da Câmara, uma decisão do presidente do Legislativo, mas naquela ideia lá de que eu sempre me pergunto alguma coisa, não quiser saber, não pergunte, né? Porque nós temos que abordar, não dá para esconder as coisas, né? Então nós deve compor os quadros do Legislativo, né? Isso com 99% de possibilidade, mas é uma situação aí que deve ser trabalhada pela Câmara, né? Então deve compor inicialmente lá no esporte, no transporte, com alguém já dos quadros, para que os trabalhos sejam dirigidos e algumas mudanças sejam trabalhadas lá. O Sadi Turra teve uma presença muito forte no processo de composição. Há que se ter um respeito pela história política dele também, a conduta, um cara que não deixa sombra de dúvida com relação àquilo que é a idoneidade dele, não tem uma sombra de dúvida de que tenha feito alguma coisa irregular, que tenha praticado alguma maldade, não tem nada disso, né? E ele foi uma peça muito importante no processo da composição que aí está, e continua sendo uma peça que torce, que espera, que busca muito para que isso aconteça. Então deve ser esse respeito também. A Lisiane vai responder por enquanto
pela Secretaria de Planejamento para a gente organizar e ordenar. Tem mais algumas alterações que faremos no quadro ainda durante a semana, mas duas situações, gente. Uma para dar ritmo, celeridade, para que a gente tenha segurança também de gestão naquilo que é feito e também que o ritmo seja bom, Andréia. Não dá, não tem mais tempo, né? Tem muita coisa aí que ainda acontece fora um pouco daquilo que a gente espera, mas agora com menos paciência, né? Já todo mundo entendeu a mensagem, sabe o que tem que fazer, a forma que tem que fazer e vamos trabalhar, gente. Prefeito, a Lisiane Brizotti, hoje secretária de Finanças, ficará à frente das duas secretarias, Finanças e Planejamento? Sim, na verdade a Secretaria de Finanças ela já teve um envolvimento muito forte com a estruturação e o planejamento das ações do município de Santa Helena. Tem o Léo Veraldo, que é marido da Lisiane, sempre participou muito ativamente, ajudou muito na organização, planejamento, ainda era presidente da Associação Comercial, por isso da participação mais efetiva até em alguns momentos lá no processo de planejamento e ordenamento de algumas metas que nós temos que cumprir com alguns prazos já determinados. Então a Lisiane está completamente por dentro de tudo aquilo que aconteceu nesse período. Tem condições o suficiente para isso. Eu sei que é uma atribuição forte, pesada, mas eu sei que também que ela tem condição de dar a resposta disso. Então, a Lisiane, por enquanto, responde pela Secretaria de Planejamento, mas continua como secretário de Finanças. O novo secretário de Esportes, Marco Danck, acredita que ele seja um bom nome escolhido para assumir esse cargo? Uma pessoa de responsabilidade com o esporte? Na verdade, André, nós ficamos cozinhando isso por um bom tempo, por muito tempo mesmo, gente. Desde o ano passado, quando foi identificado, quando foi solicitado, quando foi se reunido, quando pediu-se muito por isso, quando pedisse pela Secretaria de Esportes, e nosso entendimento também era esse, e acabou combinando com isso. Falei, meu Deus, não adianta criar a Secretaria de Esportes apenas para ter uma nomenclatura, para que ela tenha status de secretaria e as ações sejam as mesmas, né? Aí não faz sentido. E buscamos, consultamos muito, conversamos muito, André, para chegar nesse entendimento. Sabemos que o Marco estava lá já está ainda, na verdade, né? No planejamento, é uma atividade intensa, muito trabalho, muitas obras em andamento, muitos projetos sendo elaborados, muitas parcerias, muito embora a Secretaria de Administração, a Carla, com a Bernadette, é muito parceira também nesse processo, mas o esporte, na verdade, precisa que o Marco seja o secretário lá, por tudo aquilo que já aconteceu, pelo histórico, por aquilo que representou, aquilo que era o esporte, enquanto que ele era secretário, não porque nós vamos voltar no passado, mas ele tem plenas condições hoje, tem a nossa confiança para implementar isso tudo que precisa acontecer, e não só para uma satisfação, pessoal, mas quando você faz qualquer atividade esportiva, junta muita gente, né? E as pessoas precisam dessa resposta e de um bom resultado e de um bom ordenamento. Então, a prática de esporte é a integração, e essa integração ela precisa acontecer de uma forma ordenada. São 8h46. Essa foi a nossa primeira parte do quadro Café com o Prefeito. Daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre a Secretaria de Esportes. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h47. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito de hoje. Prefeito Jussi, falando aí da Secretaria de Esportes, quais serão as novidades que nós teremos para esta secretaria em 2015? Bom, André, na segunda-feira o Marco já vai de mala e cuia, né, lá para a secretaria. Precisa recompor alguma coisa que lá está, e vai compor a equipe da forma como ele entender que precisa produzir o melhor resultado, e além daquilo que foi planejado, pelo perfil que ele tem, vai chamar os clubes, vai chamar as diretorias e vai chamar os profissionais do esporte para traçar as metas aí para serem cumpridas durante o ano de 2015, e também planejar as ações de longo prazo aí que precisam acontecer nas modalidades esportivas em Santa Helena. As recreativas, elas são um pouco mais tranquilas, né? Mas muito embora depende do planejamento também, depende de um cronograma e de ordenamento, né? Mas as atividades aí com as modalidades, elas dependem de um planejamento mais pontual. Então, a partir de segunda-feira, o Marco estará de mala e cuia mesmo, com
toda a liberdade para fazer aquilo que precisar ser feito na Secretaria de Esportes para produzir o melhor resultado. Então podem esperar mudanças, podem esperar alterações, ousadia, porque nós precisamos que isso aconteça. Prefeito, um dos nomes cogitados para assumir algum dos cargos da secretaria é do Paulo Zembruschi, o Paulão. Nós temos a possibilidade dele ser um dos membros da secretaria? É possível. Não conversei nada com o Paulo sobre isso, não conversamos mesmo. Sei que algumas pessoas já pediram por ele, pelo perfil que ele tem, mas o Marco vai ter liberdade para que ele possa compor a equipe da forma como ele entender que possa produzir o melhor resultado. É possível sim, inclusive já algumas pessoas pediram por ele, algumas lideranças, e é possível, é bem possível que ele componha assim. Não vou dizer que sim ou que não, mas a forma como eu estou colocando fica bem claro. Se o Marco quiser o Paulão lá na equipe, para que ele faça o trabalho que precisa ser feito, ele estará lá, eu não tenho objeção nenhuma. Prefeito, em entrevista o senhor afirmou que nós não queremos promover uma divisão nem um rompimento. Só não vou fazer esforço para que possa segurar muita coisa, já fiz demais. Mas cada partido sabe o que deve fazer com sua conduta. Como que está a relação hoje da administração municipal com o partido PMDB? Nós tivemos uma reunião na segunda-feira da semana passada, não nessa semana agora, na outra semana, com os partidos que compunham a base na composição eleitoral. E assumimos alguns compromissos, os partidos assumiram alguns compromissos com relação à composição. Que eu deixei bem claro para todos os partidos, nem todo mundo fez a sua parte. Não estou falando do PMDB, ou do PP, ou do PSL, PSC, ou PT, ou qualquer P que seja, né? Mas cada partido sabe aquilo que precisa ser feito na manutenção da ordem e também sustentabilidade, não sustentabilidade do prefeito Júcio ou do vice-prefeito Margo, né? Mas das ações de governo, porque qualquer ação que um partido tome aí, diferente do que aquilo que é ordenado e planejado, implica de ordem direta, de fato, que retarde o processo, que atrase, que gere insegurança e que as coisas de repente começam a atrasar e não acontecer. E esse clima pairava e ainda paira sobre o ar. Muito embora o que ficou claro entre os partidos, cada partido vai se manifestar com relação a isso. Então eu gostaria de deixar essa manifestação para o presidente Cláudio, o Margon também, não tem problema nenhum de relacionamento com o Margon, com o Cláudio, ou com muitas pessoas do PMDB. Então, o que ficou claro, já era para o Cláudio ter feito essa manifestação, eu não ouvi manifestação nenhuma sobre isso. A única coisa que eu deixei bem claro na conversa com todos os partidos, falar, olha, então vocês promovam isso, façam, porque eu vou ser perguntado sobre isso. E eu não vou esconder as coisas daquilo que estão acontecendo. Então, algumas medidas que nós vamos tomar ainda durante a semana são claras de algumas pessoas que compõem a equipe administrativa, que não oferece segurança administrativa e de própria decomposição política, né? E algumas delas são do Partido Movimento Democrático Brasileiro, do PMDB. Desde o começo, antes de assumirmos o governo, eu alertava as pessoas, alertava os partidos, alertava os vereadores de algumas coisas que poderiam acontecer no processo de gestão. Por muita coisa que nós já vivemos. Eu falo para eles, falo para todo mundo, nós vivemos intensamente a política desde o ano 2000, quando fomos candidatos, em 2001, quando assumimos, intensamente, vivemos isso, né? Nos preparamos para o momento pelo qual nós estamos passando. Então, nós já vivemos o que algumas pessoas estão começando a viver agora. Passei por essas situações e mudam as pessoas, mas o roteiro, o script continua sendo o mesmo. E as pessoas às vezes não se dão conta que a gente percebe isso e temos sensibilidade o suficiente para conseguir enxergar um pouquinho mais longe de algumas coisas que podem acontecer. Então, dá essa impressão muitas vezes, está sacaneando. Não, então ninguém está sacaneando nada. Então, eu alertava desde antes de nós assumirmos o governo, depois passou e falou, olha, essas são as possibilidades. Se nós
traçarmos esse caminho, caminharmos por aqui no entendimento, eu não vejo problema nenhum para que a gente possa promover manutenção da composição. E fomos trabalhando, aconteceu muita coisa, aconteceu muita sacanagem, muitos desvios de conduta, muita perturbação, chamávamos, conversávamos, gente, se fizer isso vai dar esse problema, se fizer aquilo vai dar aquele problema, vamos por aqui, mas sempre abertos, falando e ouvindo também. E nem todo mundo se comportou de tal forma que quisesse a manutenção da composição. E mesmo assim, nós fizemos de um tudo para manter. Quando não, vai ter rompimento do tempo. O Margon nunca quis isso, não quer isso, eu nunca quis, não estou querendo isso, não vou promover isso. Às vezes as pessoas se fazem de vítimas, se jogam nas cordas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, peraí, como está acontecendo? Olha a conduta de algumas pessoas que falam em nome dos partidos. Por exemplo, hoje, se o Roland Hipp, que hoje é administrador distrital lá da Vila Celeste, é presidente do partido, mas pode não ser o Roland, digamos que o Pedrinho Zimmermann lá de São Clemente começa a promover algumas conversas paralelas, tentativa de composição, falou, o negócio é o seguinte, eu acho que não vai dar mais para continuar com aquela composição que está aí, vamos buscar aí o Pedro, o Paulo, quem quer que seja, sem atribuir nomes a figuras, né? Vamos buscar Pafúncio que seja, né? E vamos fazer uma nova composição. Ele vai levar a imagem do Partido Progressista, porque ele tem essa identidade, tem essa característica. Como tem algumas figuras conhecidas que, se falar, vai falar em nome do partido político. E o partido que não concordar com alguma conduta de alguma pessoa, precisa se manifestar. Se eu falar em nome do Partido Progressista e o partido entender que não é isso que eu tenho que fazer, o partido tem que se manifestar. Então essa manifestação, ela é necessária para que haja a segurança da composição. E nem todos os partidos têm feito isso. Mas eu prefiro, Andréia, pode voltar esse assunto na próxima semana, que se os partidos não se manifestar com relação a isso, eu vou dizer o que eu penso e o que eu sei sobre esse assunto. Mas eu acho que cabe uma rodada de conversa aí com os presidentes dos partidos que assumiram o compromisso de assumir publicamente qual é o compromisso que o partido tem com a composição que aí está. E se o partido não se manifestar, você pode perguntar com tranquilidade, então eu vou dar esse tempo para que as pessoas possam fazer. Está tudo bem? Não, não está. Não tem, é visível. Você não fala isso, vamos resolver. Não vamos esconder, porque daqui a pouco dá um boom aí e falou, meu Deus, o que é isso? Não, peraí, isso tem um histórico, tem um porquê, né? E eu não quero confusão, gente. Acho que a Santa Helena já viveu confusão demais, e eu tenho parte nisso, fui parte disso, fui um dos principais atores, inclusive, mas precisa saber em que momento e a motivação, né? O que nós vivemos hoje? Um momento aberto, democrático, tranquilo, com participação. O que você não pode é querer fazer disso um negócio, né? O município de Santa Helena tem compromisso de gestão, prestação de serviço público e desenvolvimento como agente de transformação. E nós temos parcerias muito fortes estabelecidas e muito mais serão criadas, né? Com a associação comercial nos próximos dias aí, com a lei do Juro Zero, com 70 novos empreendimentos na avicultura que devem sair aqui para Santa Helena, com a unidade de produção de leitão que deve acontecer agora com mais de 10 mil matrizes, com umas 50 novos empreendimentos nessa atividade, o Parque 5 com o projeto já delineado, que devemos conversar, já conversamos na quinta-feira, na próxima semana traz a proposta de contrato de serviços, o Parque 4 aí que está prestes a ser contratado o término dele e a construção dos barracões, São Clemente com a água lá que está contratado de serviço, dependendo aí da liberação por parte do empresário, um barracão também já autorizado pelo Legislativo que deve construir lá em São Clemente para confecção, e assim vai. Então, o ritmo de serviços não pode sofrer intervenção e interferência por atividade política. Eu não vou permitir que nenhum partido político faça com que o município interrompa um processo de desenvolvimento. Eu não tenho o direito de chamar o povo para participar das decisões e depois falar, não vai dar porque o partido X, Y não concorda com isso. Não, boa viagem, meu filho, boa viagem, o nosso compromisso é muito maior do que isso. Então, se for para fazer assim, não teríamos direito de falar, se for só para trocar pessoas, fica quem está. Se não for para trocar o jeito, se não for para mudar a conduta,
aí não serve para nós. Esse é o compromisso do Margon, esse é o nosso compromisso, e nós vamos cumprir com ele. E se algum partido entender que não dá, não tem problema, gente, mas trate disso com verdade, com transparência, com sinceridade. Você não pode ir na calada da noite, ou mesmo durante o dia, chegar em pessoas aí que são muito amigas nossas, muito ligadas a nós. Pois é, você veja bem o que está acontecendo. Isso é conversa fiada. Vamos trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, o município de Santa Helena não tem mais tempo para isso. E eu também. Aquilo que eu falo, que não vou mais fazer tudo o que eu fiz, não vou perder tempo com isso, gente. Meu Deus do céu, tem tanta coisa para fazer e o povo espera tanto resultado de tanta coisa, que nós vamos trabalhar. E seja bem-vindo quem quiser. E bem-indo quem não quiser. Paciência. Prefeito, esses boatos de mudanças de pessoas que compõem a administração, que são do PMDB, então haverá sim essas mudanças, e essas mudanças são ou não com uma conotação partidária? Essa situação do Sadi não tem conotação partidária, porque a conduta do Sadi é muito diferente. O Sadi é um cara extraordinário, sempre quis a manutenção, sempre buscou por isso. Então é por alguns ajustes administrativos mesmo lá, e perfil. O Sadi tem um perfil que atende muito bem lá. Acho que o Tite também foi feliz nessa situação. E algumas outras de ordem também de celeridade de trabalhos e também de ordem de comprometimento político. Prefeito, falando agora sobre os trabalhos, uma das perguntas que foram feitas por um ouvinte essa semana, se nós teremos neste ano um calendário de recolha de galhos para o município de Santa Helena, e se esse calendário será cumprido? Não só cumprido, como cobrado. Então, o município de Santa Helena tem que assumir a sua culpa no processo. A questão da limpeza urbana é uma condição pessoal agora. Então, nós vamos cuidar disso pessoalmente, como fizemos isso na saúde no ano passado. Algumas coisas também mudaram agora nesses últimos dias, que eu vou ter que reconduzir algumas coisas de ordem pessoal, mas eu não posso ficar assim, me atendo a isso, gente. Para isso, nós temos aí uma equipe, um organograma aí de secretários, departamentos, divisões e servidores que precisam cuidar. Nós temos já mapeado, dividido, a partir dos próximos dias, o Leandro Franzen, o diretor do Departamento do Meio Ambiente, vai cuidar disso. Esse cronograma já está feito. Nós temos uma lei que entrou em vigor agora no final de janeiro, que passa a ser cobrada agora em fevereiro. Nós vamos passar de casa em casa, entregando os panfletos, entregando os folders, dizendo quais são os quadrantes e quais serão os dias de recolha dos galhos na cidade e dos entulhos também. Nós fizemos já 3 operações de limpeza em menos aí de 4 meses. 3, gente. Na semana passada, quando deu aquele vucu-vucu, a cidade estava virada do jeito que todo mundo viu que estava. Hoje a aparência é completamente outra. Por que não pode ser assim, né? E ainda não está como precisa, vai melhorar. Mas o caminhão passou de manhã recolhendo na avenida. Logo depois do caminhão, o pessoal depositando de novo. Então, não tem jeito. O quadrante vai ser estabelecido e a pessoa que não respeitar as datas para que os entulhos possam ser depositados para recolha, vai ser notificada novamente e depois vai ser multada. Vai pagar, o município vai lá, vai recolher, vai contratar uma empresa para isso, e quem vai pagar a empresa é o contribuinte que sujar a cidade. Todo mundo quer uma cidade limpa, o município tem compromisso de deixá-la ordenada. Então, nós vamos fazer. Já está mapeado isso nos próximos dias aí, de casa em casa, entregando os folders, campanha no rádio, campanha na imprensa aí, conversa com as escolas, com as crianças, para que tenhamos aí a cidade daquela que nós queremos que seja. Lembrando que nós podemos ter um surto de epidemia de dengue, né, prefeito? Então as pessoas devem cuidar as suas casas, fazer a sua parte também. Nós temos aí um índice de 5,4, se não me engano, o índice de larva do vetor do Aedes aegypti, né? E isso contaminaria o município de tal forma que o sistema de saúde pública não conseguiria atender as pessoas. Eu tenho que buscar pelo serviço particular. Então, pelo amor de Deus, gente, fazemos a nossa parte enquanto município, mas é uma ação que depende da participação de todos. O povo de Santa Helena no ano passado foi extraordinário nisso. Mantivemos o índice aí que abaixo de 1% por muito tempo. Uma outra vez que oscilava um pouco acima de 1%, mas ele chegou muitas vezes a 0,4%, que é
o ideal, né, com o índice de larva, né? E hoje nós estamos com um índice muito alto. Mas é questão de poucos dias podemos resolver. Só que esses poucos dias aí com a larva, né? O mosquito que já está aí voando, até que não passar o ciclo de vida dele, ele pode contaminar. Então, cabe um alerta, agradecer a imprensa aí que está fazendo um trabalho extraordinário de difusão disso, mas vamos cuidar disso, gente. É muito sério. Uma tampinha de garrafa que seja já pode ser aí um local para fazer com que a larva se transforme no vetor. Prefeito, nós temos um relato de um morador, o João Rosa Correia. Ontem, quarta-feira, dia 4/2, ao passar pela Avenida Brasil de Santa Helena, deparei com muitas árvores cortadas no canteiro central da cidade. Perguntas que ficam para este ato: as árvores estavam doentes? Atrapalhavam o tráfego de automóveis e pedestres? Colocavam em risco a fiação elétrica e a rede de água e esgoto? Numa época de sol escaldante, em que estamos precisando de sombra para tentar amenizar o aquecimento, será que havia necessidade de fazer esse corte neste exato momento? Não foi feito um corte, Andréia. Foi feito o que foi um crime, né? Sacrificaram. Eu duvido que todas aquelas, acho que mais se refere às Três Marias, né? Não é uma árvore alta, ela não vai gerar muita sombra, mas contribui aí no processo, embeleza a cidade. Eram árvores bonitas, gente, floridas, já no primeiro ato nosso, ainda no pronunciamento de posse, sindicância para apurar a responsabilidade daquilo que foi feito. Não se admite. Olha, eu quando passei na quarta-feira, quando passei pela avenida e desci, pensei, meu Deus, isso não é verdade, não é verdade. Aí eu pensei, não, foi feito lá da Praça da Criança, um pouco mais para frente, lá até o final da avenida. Não, peraí, mas eu passei, eu cheguei até o centro da cidade e não vi uma árvore daquelas em pé. Eu desci também depois até o balneário e continuou. Foi um crime, André. Olha, eu me sinto horrível nisso, não posso. Não é o fato de não estar no exercício do mandato naquele momento que faz com que a gente não assuma a minha culpa. Então, a sindicância, me desculpe, quem fez isso vai ter que responder. Só que tudo bem, vai poder responder por isso. Mas quantos anos faz com que aquelas árvores estavam plantadas, atingiu aquele estágio? Eu até concordo com esses aqui na parte central da cidade, onde o canteiro é bem estreitinho. Tinha algumas aí que eram um pouco mais largas e danificavam alguns veículos, riscavam alguns carros. Então não era o tipo de planta para estar aqui nessa parte mais central com o canteiro reduzido, né? Mas nos outros é um canteiro largo, é bonito. Olha, eu me sinto envergonhado com aquilo que aconteceu, mas hoje, na condição de gestor, apurar responsabilidades. E algumas alterações no quadro aí também vão ter, porque não se admite mais isso. Eu tenho que pedir desculpas para o povo de Santa Helena por aquilo que aconteceu. O prefeito de fato não sabia, não fazia nem ideia, não estava no exercício do mandato, inclusive, né? E nem culpa o Marco por isso, o Marco também não sabia, teve aquilo como surpresa. Eu chamei o secretário e falei, secretário, o que é isso? Olha, prefeito, me desculpe, mas eu também só vi depois de feito, né? Então não dá, né? Até porque não é mais época de podar a árvore. Então na próxima semana aí vai ser feito um comunicado para todos os moradores, não se poda mais árvore agora, não é momento mais para isso. Mas como que o município vai falar, gente, não é mais momento de podar a árvore. Aí nós vamos lá, além de não só podar, sacrificar a árvore. Eu não consigo entender. Olha, sinceramente eu não consigo entender. Prefeito, nós temos essa semana também, e foi um assunto muito comentado aí nos meios de comunicação, a situação das escolas estaduais e dos professores, né? Indicativo de greve para parar toda a educação no estado. O senhor prefeito apoiará o movimento? Eu não gosto da greve quando ela acaba atingindo o cidadão, quando as pessoas acabam pagando por isso, né? Mas infelizmente às vezes não tem outro mecanismo senão fazer alguma coisa para que seja dado conhecimento público de algumas coisas que vêm acontecendo. Infelizmente os professores não estão errados nessa atividade aí. Claro que o que não pode é estender um processo aí muito longo. Para a sensibilidade já vai se dar, a notícia vai ficar muito clara daquilo que o governo muitas vezes deixa de fazer enquanto compromisso que tem com o processo, ainda mais com a educação, né? Então, infelizmente, os professores eles têm que tomar uma atitude com relação àquilo que vem acontecendo, e hoje eu não veria outra a não ser o diálogo que tentou-se, mas parece que na conversa que teve não evoluiu, não avançou, não tiveram
tiveram resposta daquilo que precisava que eu fosse. Claro que não pode ser uma situação pessoal. Falar, eu quero que mexa no meu salário, quero que mude o meu plano, quero que mude o meu carro, quero que mude isso. Não, aí não tem significado, né? Mas não é isso que está acontecendo. Então, infelizmente, os professores estão cobertos de razão e o município de Santa Helena acaba sendo solidário com eles nesse processo todo. O único pedido é que eles não seja uma greve estendida aí por muito tempo, porque o governo pode não pagar a conta daquilo que deve, mas o povo acaba pagando a outra conta daquilo que não deve daí, né? Mas os professores, infelizmente, nós somos solidários a eles porque eles têm razão nesse processo. São 9h08. Prefeito, nós temos aí na semana que vem início das aulas, aqui no município de Santa Helena também, início do transporte escolar, muitas faculdades também já iniciaram as aulas essa semana. Gostaria que você deixasse, então, e muitas outras coisas também acontecendo no município de Santa Helena, como mais verão, enfim, várias atividades. Gostaria que você deixasse sua mensagem para a população de Santa Helena. Bem, André, o primeiro programa do ano que nós fazemos na condição de prefeito, o Margon fez até os últimos dias, né, como prefeito em exercício. Nós temos aí algumas apresentações para fazer daquilo que vem acontecendo, da programação, de informação para a população daquilo que está acontecendo também, o que tem para acontecer, e é muita coisa, gente. Vamos precisar a participação aí de todo mundo e para que o município de fato seja de todos para todos, como todo mundo quer que eu seja, né? Mas as aulas, algumas já começaram na segunda-feira agora dessa semana, outras começam na segunda-feira agora, outras na outra semana, mas o serviço já contratado, o serviço já preparado para que seja o melhor possível. Os transportadores, alguns não foram tão bem no ano passado como deveriam ser, faltou respeito, faltou educação. Claro que às vezes foi recíproco, né? Mas precisamos chegar num entendimento aí que seja bom para todo mundo. E o município de Santa Helena tem um potencial de crescimento e de desenvolvimento muito forte. Nós temos que promover isso para que a sustentabilidade tão sonhada aconteça para todos. Então eu agradeço imensamente isso, e nos próximos programas, André, tem muita coisa para falar, para conversar sobre questões administrativas, essas questões políticas. Eu sei que as pessoas gostam de estar por dentro e tem mais que estar mesmo. Ela só não pode virar o palco da atenção daquilo que serão as nossas discussões. Precisa ser informado, sim. Então, cada partido aí, por favor, sente, se organize, se faça o seu ordenamento, a decisão que tiver que tomar, nós respeitaremos, sem dúvida nenhuma, mas a decisão que precisa ser tomada pela manutenção da ordem e desenvolvimento do município de Santa Helena, nós também tomaremos aí no conjunto com as entidades de classe, com o povo de Santa Helena, para que esse ordenamento seja feito. Então, agradecer imensamente tudo o que aconteceu até aqui, e tem muito pela frente, André. Temos aí algumas propostas de educação no município de Santa Helena, temos lá São Roque, que começa com mais educação, Vila Rica começa com mais educação. Eu vi nas entrevistas aqui que das propostas, fica bem claro aqui, é um projeto da escola do Pedro Álvares Carvalho de São Roque, é um projeto da escola Tancredo Neves, as direções, a PMF, eles correram atrás disso. Se fosse do município, é um desafio que cada diretor tem para implementar durante esse ano. Então, a Secretaria acabou incorporando isso depois. Não foi a Secretaria quem fez, eu ouvi aqui, mas não foi. A verdade seja dita. E cada um faça a sua parte aí, que nós teremos aí o município dos sonhos. Prefeito, Adriana, desde já agradecemos o prefeito pelas melhorias que está sendo feito no nosso bairro, no bairro Progresso. Estamos com um pouco de transtorno, mas nós temos também paciência. E pedimos essa paciência a todos os moradores. Adriane, que deixou o seu registro. Lembrando, gente, olha, todas as perguntas que foram feitas e que não foram respondidas hoje pelo prefeito Juscelino Soteriva serão respondidas no próximo sábado, aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. São 9h11. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito.